Amém? Glória a Deus. Irmãos, um certo dia, um missionário chegou a uma pequena vila que ficava ao lado de uma grande plantação de arroz. E ele começou a pregar o evangelho aos moradores, e em pouco tempo, alguns deles se converteram. E algumas semanas depois, durante um culto, um daqueles recém-convertidos perguntou ao missionário: até onde devemos ir para falar de Jesus aos outros? O missionário então olhou para a plantação de arroz e fez a seguinte pergunta: dada a colheita, até onde você colherá o arroz? Imediatamente o camponês respondeu: até o último pé. Então o missionário disse: pois é este o campo que Jesus nos deu, até o último ser colhido. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, o desafio missionário da igreja é até a última fronteira. O nosso desafio em missões é até o último povo ouvir o Evangelho de Jesus. Os primeiros 3 versículos do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, eles narram um momento de importância incalculável. Eles narram aqui um momento importantíssimo, um momento marcante, um momento histórico, um momento que mudou para sempre o rumo da história. O Espírito Santo falou à igreja de Antioquia dizendo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. E a igreja de Antioquia, ouvindo e obedecendo a ordem de Deus, despediram a Saulo e Barnabé. Era o Espírito Santo enviando, através da igreja, missionários para pregar o Evangelho em lugares onde o Evangelho ainda não era conhecido. Irmãos, esse é um momento importantíssimo. Era a primeira viagem missionária. Era a igreja de Jesus pela primeira vez enviando missionários a terras pagãs, aos gentios, a povos que não conheciam ao único e verdadeiro Deus, a lugares onde a palavra de Deus não era ensinada, a lugares onde o nome de Jesus ainda não era conhecido. Era a igreja cumprindo, obedecendo a ordem que Jesus nos deu de levar o Evangelho ao mundo inteiro. E aqui no texto que nós já vamos ler, nós vamos ver como foi o início desta viagem, da primeira viagem missionária, esse momento marcante, esse momento de importância incalculável, esse momento que é um divisor de águas. Nós vamos ver aqui nesse texto como foi o início desta viagem. O que foi que os 2 missionários, Saulo e Barnabé, encontraram? Quais foram os desafios? Eles enfrentaram oposição. Qual era a situação espiritual das pessoas que eles encontraram? O Evangelho foi bem aceito? Qual foi o impacto que o Evangelho causou nesses novos lugares? É isso que nós vamos ver através deste texto. Então, façamos a leitura da palavra de Deus, Atos capítulo 13, do verso 4 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: assim, esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos,
encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém, irmãos? Vamos meditar juntos nesse texto. Sendo enviados pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé desceram a Seleucia, uma cidade que servia como porto marítimo para a cidade de Antioquia. Na Seleucia, eles embarcaram em um navio e cruzaram o mar Mediterrâneo com destino à grande ilha de Chipre. Barnabé, um dos dois missionários, era natural da ilha de Chipre. A ilha de Chipre, irmãos, foi o primeiro lugar evangelizado nesta primeira viagem missionária. O evangelho não era totalmente desconhecido em Chipre, pois alguns cristãos, fugindo da perseguição, foram até aquele lugar e pregaram o evangelho, mas tão somente aos judeus. Mas esta seria a primeira evangelização planejada, organizada e sem nenhuma restrição aos gentios. Os dois missionários desembarcaram na ilha de Chipre, na grande cidade de Salamina, que era a maior cidade da ilha de Chipre. E ali, conforme diz as Escrituras, eles pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E nós podemos acreditar que houve conversões ali. E eles tinham como cooperador um jovem chamado João Marcos. Irmãos, é este o breve relato que Lucas nos oferece, nos passa sobre a passagem dos dois missionários na cidade de Salamina. Rapidamente, o escritor Lucas vai nos direcionar a uma outra cidade da ilha de Chipre, conhecida como Pafos. A cidade de Pafos ficava a cerca de 160 quilômetros de Salamina. E como a ilha de Chipre possuía cerca de 225 quilômetros de comprimento, eles de fato atravessaram a ilha, como diz as Escrituras. Chipre era uma província senatorial de Roma, governada por um procônsul escolhido pelo Senado romano. E a cidade de Pafos era a capital, era a sede do governo na ilha de Chipre. A casa do procônsul, a casa do governador ficava ali, na cidade de Pafos. Vejamos então, irmãos, como a cidade de Pafos, e por extensão, toda a ilha de Chipre, estava mergulhada no pecado. Vejamos como essa região estava em trevas espirituais. Vejamos, irmãos, como esse povo precisava da luz do Evangelho. Vejamos aqui a imensa importância da igreja de Antioquia ter obedecido à voz de Deus, ter abraçado a obra missionária.
e ter enviado 2 missionários para aquela região. Chegando na cidade de Pafos, Paulo, Barnabé e João Marcos encontraram um certo judeu, mágico, um falso profeta, chamado Bar-Jesus. O seu nome significa filho da salvação, mas na verdade ele era um filho do diabo, como o próprio Paulo vai dizer adiante. Irmãos, era coisa muito rara encontrar um judeu mágico, porque a lei proibia, e os judeus se mantinham afastados de tais atividades demoníacas. Mas este Elimas, a despeito do conhecimento que possuía, ele era mágico, praticava a magia, era um feiticeiro, o feiticeiro particular de Sérgio Paulo, o governador da ilha de Chipre. Era muito comum naquele tempo líderes como Sérgio Paulo, grandes líderes, terem um feiticeiro particular que lhe dava orientações, que previa o futuro e previa também o resultado das batalhas. Irmãos, vejamos aqui como este povo estava imerso no pecado. Aquelas pessoas estavam aqui mergulhadas na miséria da superstição, da adivinhação. Quanta cegueira espiritual! Vejamos aqui a ausência do conhecimento de Deus. E nós ainda podemos juntar a isso o fato de que a uns 12 quilômetros a sudeste havia a antiga Pafos, e nesta cidade havia um grande templo construído, dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Então, além da superstição, da adivinhação, a imoralidade também era uma marca daquele lugar. Então, irmãos, o que foi que os 2 missionários encontraram naquela ilha, aonde o evangelho era praticamente desconhecido? O que foi que eles encontraram? Encontraram um feiticeiro, um mágico, que era o orientador particular do governador daquela ilha, cuja imoralidade também era uma marca. Mas, irmãos, eu pergunto, será que isso é alguma surpresa para nós? Será que é uma surpresa que Paulo e Barnabé tenham encontrado um lugar mergulhado no pecado, mergulhado em trevas espirituais? Será que isso é uma surpresa para nós? O pecado, irmãos, é universal. O pecado chegou na ilha de Chipre, mas também chegou em Antioquia. O pecado chegou em Roma, mas também chegou em Jerusalém. O pecado chegou no lugar mais sofisticado da terra e também no lugar menos desprovido de cultura. O pecado chegou no lugar mais evoluído da terra, mas o pecado também alcançou os lugares distantes de tudo, os lugares mais isolados, onde só vivem pessoas com pouco conhecimento. Irmãos, será que é uma surpresa para nós? O pecado habita dentro de todo homem. Onde houver um pecado, onde houver um homem, ali estará também o pecado. O apóstolo Paulo resumiu isso de uma forma precisa quando afirmou: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, será que é uma surpresa para nós que um lugar onde o evangelho era quase que totalmente desconhecido, que este lugar estivesse mergulhado no pecado? Será que é uma surpresa para nós que um lugar onde o evangelho não era anunciado, não era proclamado, ensinado, onde o evangelho não era seguido, que ali os homens estivessem totalmente distantes de Deus? Irmãos, isso não é uma surpresa para nós. Nós sabemos que longe do evangelho de Cristo, os homens estão
totalmente distantes de Deus, longe do Evangelho. Os homens, tudo que resta para os homens é estarem de fato mergulhados em uma cegueira espiritual, em uma ignorância espiritual. Longe do Evangelho de Cristo. Os homens não são melhores do que esse Sérgio Paulo, o governador, que era orientado por um filho do diabo. Irmãos, longe do Evangelho de Jesus Cristo, tudo que resta para os homens é apenas isso, é caminhar para bem longe da presença de Deus. Deus testemunhou a todos os homens através da sua criação, mas a parte do Evangelho de Cristo, tudo que os homens conseguem fazer é rejeitar o testemunho de Deus. Sem o Evangelho de Cristo, os homens são totalmente incapazes de adorar a Deus. Então, irmãos, o que foi visto até aqui? Foi visto que todo homem é um pecador. E se este pecador não for alcançado pela graça do Senhor Jesus, revelada no seu Evangelho, então esse homem vai viver anos e anos aqui na terra. Ele vai viver toda uma vida e nem uma única vez durante toda a sua vida ele vai conseguir adorar o seu Criador. Ele nem uma única vez vai conseguir glorificar a Deus. E quando este homem morrer, ainda vai para o inferno. Irmãos, nos lugares que a luz do Evangelho não brilhar, as trevas irão reinar. A única forma do pecador ser resgatado do inferno, a única forma do homem ser reconciliado com Deus é através do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Irmãos, igreja, nós devemos considerar isso. Nós devemos levar isso muito a sério, irmãos. Missões é a tarefa mais urgente, é a tarefa mais importante a ser realizada pela igreja. A igreja pode realizar muitas coisas boas, muitas atividades importantes, mas se nós falharmos na obra missionária, se nós falharmos em fazer missões, se nós não dermos à obra missionária o lugar de prioridade que ela merece, nós teremos fracassado como igreja. Nós teremos falhado. Nós não passaremos de grandes desobedientes a Deus, pois nós teremos falhado em cumprir a nossa tarefa suprema, a tarefa mais urgente, a tarefa mais importante. Então, irmãos, nesse momento, pensemos juntos em quantos e quantos povos vivem nas trevas das falsas religiões. Pensemos nesse momento em quantos e quantos povos não têm a Bíblia Sagrada traduzida para a sua própria língua. Pensemos juntos nesse momento em quantas pessoas espalhadas pelo mundo nascem, crescem, envelhecem e morrem sem nunca, uma única vez, ouvir falar de Jesus. Quantas pessoas têm morrido sem uma única vez ouvir o Evangelho de Jesus? Missões é a tarefa mais importante da igreja. É a única tarefa que a igreja não pode falhar. Quem nunca ouviu alguém dizer, mas para que enviar para tão longe? Se aqui perto nós temos tantos desafios, se aqui perto nós temos tantas pessoas para evangelizar, a serem evangelizadas, a serem ganhas para Cristo. Meus irmãos, esta é a frase mais antibíblica que existe. A missão da igreja é ganhar o mundo para Cristo. A missão da igreja é tornar o nome de Jesus conhecido entre todos os povos da terra. A missão da igreja não é apenas ganhar os de perto, a nossa cidade, a nossa família. A nossa missão é levar o Evangelho de Cristo ao mundo inteiro.
Evangelismo é simplesmente proclamar o Evangelho. Evangelismo é anunciar o Evangelho, é somente isso. Mas missões, irmãos, é evangelismo, mas em lugares onde o Evangelho é pouco conhecido ou totalmente desconhecido. Missões significa cruzar as fronteiras, a fronteira cultural, a fronteira geográfica, a fronteira do idioma. Então, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, preguemos o Evangelho, sim, em nossa cidade, no lugar que nós vivemos, no lugar que nós estamos. Mas nós não podemos esquecer daqueles que estão distantes e que não têm o privilégio de ouvir o Evangelho, daqueles que não têm a Bíblia em sua língua materna. Nós não podemos esquecer dos países fechados, onde a pregação do Evangelho é proibida. Nós não podemos esquecer daqueles que vivem em lugares onde pregar o Evangelho, onde se converter ao cristianismo, onde ter uma Bíblia dentro de casa é considerado um crime gravíssimo. Então, ao mesmo tempo que nós pregamos o Evangelho, aonde nós estamos, nós devemos orar, nós devemos dobrar os joelhos, nós devemos derramar lágrimas diante do Senhor, em favor daqueles que estão distantes e não conhecem o Evangelho de Cristo. Nós devemos escolher, irmãos, um projeto missionário confiável, e então devemos colocar a nossa mão no bolso e de uma forma fiel, de uma forma abundante, contribuir com missões. É somente desta forma que nós podemos obedecer e cumprir a ordem dada pelo Senhor de levar o seu Evangelho a todos os povos. Meus amados irmãos, os homens necessitam do Evangelho de Cristo. Os homens são sedentos do Evangelho. Os homens precisam do Evangelho de Cristo muito mais do que um peixe fora da água. Precisa de água. Uma vida sem Jesus é uma vida de escravidão, escravidão ao pecado. Uma vida sem Jesus é uma vida de costas para a glória de Deus e de frente para o pecado. As pessoas que são próximas a nós, os nossos familiares, os nossos amigos, bem como os povos e nações que não conhecem o Evangelho, eles não são menos tristes e oprimidos do que as pessoas que viviam na ilha de Chipre e que foram visitadas pelo apóstolo Paulo. Aqueles que não conhecem a Cristo são tão escravos do pecado quanto aqueles eram também. Irmãos, e somente o Evangelho pode libertá-los. Somente o Senhor Jesus pode reconciliar esses escravos do pecado com Deus. Então preguemos o Evangelho. Esta é a nossa missão. Anunciemos com ousadia que os homens são pecadores e que eles precisam se arrepender dos seus pecados e depositar toda a sua fé em Jesus Cristo e dessa forma serem salvas. Que assim como a igreja de Antioquia, seguindo a ordem de Deus, nós, a nossa igreja, possa fazer também o possível para que o Evangelho alcance as pessoas que estão próximas de nós e que ao mesmo tempo chegue a todos os lugares do mundo. Na cidade de Pafos, Barnabé e Paulo foram convocados à presença de Sérgio Paulo, o procônsul, o governador. Provavelmente ele queria saber se a atividade dos dois missionários ameaçavam de alguma forma a ordem pública. Porém, logo o governador se interessou de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho. Mas Elimas, o seu feiticeiro, procurava impedi-lo. Elimas sabia que se Sérgio Paulo se convertesse ao cristianismo, então não iria mais precisar dele. Então Elimas tentou aqui frear a pregação do Evangelho.
Ele queria impedir que Sérgio Paulo ouvisse a pregação, ouvisse falar de Jesus. Elimas era um inimigo do Evangelho. Elimas era um inimigo da proclamação da verdade de Deus. Elimas era uma barreira para a proclamação do Evangelho. Meus irmãos, Satanás, o inimigo de Deus, sempre irá se opor à pregação do Evangelho. Ele vai perseguir a igreja, ele vai oferecer resistência, ele vai criar dificuldades e levantar barreiras para que a igreja não avance, para que o Evangelho não seja pregado. Então a igreja nunca vai fazer missões, a igreja nunca vai pregar o Evangelho sem enfrentar a fúria do diabo. E uma das principais armas de Satanás, o pai da mentira, em sua resistência para com a proclamação do Evangelho, é oferecer caminhos alternativos para o céu. O diabo tem mentido para os homens, negando a verdade de Deus, de que Jesus é o único caminho para o céu. Então, o que é que Satanás tem feito para barrar o avanço da pregação do Evangelho? Ele tem oferecido para os homens caminhos alternativos para chegar à presença de Deus. E o caminho favorito do diabo é apresentar aos homens uma tentativa de salvação através de boas obras. Satanás tem oferecido essa mentira. E quantas pessoas têm acreditado nela? O diabo tem dito aos homens que tudo que eles precisam fazer é se tornar pessoas melhores, é serem pessoas boas, e desta forma eles vão alcançar o perdão de Deus. Irmãos, e quantas pessoas têm tentado alcançar a salvação, têm tentado chegar ao céu por meio de boas obras, querem chegar ao céu por merecimento, através de méritos próprios. Quantas pessoas acham que tudo que é necessário é amar as outras pessoas? Quantas pessoas têm acreditado que podem alcançar o favor de Deus através de boas obras? Irmãos, quantas e quantas pessoas têm caído no inferno na tentativa de chegar ao céu através de boas obras? Porque de forma alguma alguém será aceito por Deus através de boas obras. Todo homem é um pecador. As exigências da santidade de Deus são elevadas demais para qualquer um de nós. A justiça de Deus não pode ser satisfeita com as nossas imperfeitas obras. Então, Satanás tem espalhado as suas mentiras. Ele tem tentado impedir a pregação do verdadeiro Evangelho. Ele é o inimigo de Deus. É ele quem tenta frear. É ele quem tenta impedir que as pessoas ouçam o Evangelho de Cristo. Então, Satanás tem tentado enganar os homens. Ele tem tentado fazer com que os homens achem que estão no caminho da verdade, no caminho da salvação, quando na verdade estão no caminho da salvação. Então o diabo tem oferecido aos homens muitas religiões, e ele tem feito os homens acreditar que todas as religiões conduzem o homem à presença de Deus. E isso é apenas uma extensão da salvação por obras, porque todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo verdadeiro, que prega uma salvação tão somente pela fé em Jesus, todas as religiões do mundo pregam salvação por obras. Mas nesta noite nós afirmamos que as muitas religiões não possuem um caminho para Deus. Os mais sinceros devotos das muitas religiões, eles não estão menos perdidos do que Sérgio Paulo, o governador da ilha de Chipre,
antes da chegada do Evangelho. As muitas religiões não possuem um caminho para Deus. A verdade de Deus é que a salvação se encontra tão somente em Jesus Cristo. A verdade de Deus é que sem Jesus, os homens estão perdidos em seus pecados. Não existe um caminho alternativo para o céu. O céu não possui uma porta dos fundos. Não existe janelas no céu. O céu tem uma única porta e ela se chama Jesus Cristo. É somente Jesus quem pode conduzir o homem à presença de Deus. Com o seu valor incalculável, visto que Ele é Deus, com a sua vida perfeita aqui na terra, com a sua morte vicária e ressurreição dentre os mortos, Jesus é o único que preenche todos os requisitos da lei de Deus. É somente por causa de Jesus Cristo que Deus pode liberar misericórdia e perdoar ao homem pecador. Então, Jesus Cristo, irmãos, é o único caminho para o céu. Então, missões é uma tarefa que não pode ser feita sem lágrimas. É uma tarefa que não pode ser realizada sem dor e sem sofrimento. Mas, amada Igreja do Senhor, olhemos para a verdade de Deus, de que Jesus é o único Salvador. Olhando para a verdade de Deus, de que a parte do Evangelho de Cristo, os homens estão perdidos, olhando para isso, a despeito de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer oposição, anunciemos o Evangelho de Cristo a todos os povos. Com ousadia e autoridade, o apóstolo Paulo enfrentou Elimas e trouxe sobre ele o julgamento de Deus. No mesmo momento, Elimas ficou cego, uma cegueira temporária. Se ele se arrependesse, também seria alvo da misericórdia de Deus. Irmãos, e quando Sérgio Paulo viu o que aconteceu com seu feiticeiro, vendo que ele estava cego, a Bíblia diz que ele creu no Evangelho, ele creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então a combinação entre o sinal e a pregação de Paulo fez com que aquele homem ficasse maravilhado. A cegueira do seu feiticeiro havia deixado claro de que ele era apenas um falso profeta. E a pregação de Paulo mostrava para aquele homem que Jesus é o único Salvador. Meus amados irmãos, a salvação, ela é tão somente pela fé em Jesus. Mas esta fé, como é que ela vem? Esta fé, ela vem por ouvir a pregação do Evangelho. Então, a única esperança para os homens vem através da pregação do Evangelho. A única esperança vem através da pregação do Evangelho. Então, que sejamos fiéis na proclamação do Evangelho. O mundo precisa ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Sérgio Paulo era apenas um pobre governador orientado por um feiticeiro. Mas agora ele conhecia a verdade de Deus. Mas agora ele conhecia o bendito Jesus, o maravilhoso Jesus que nós conhecemos. Irmãos, pensemos nas muitas transformações que o Evangelho pode causar. E olhando para essas transformações, preguemos o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho transforma inimigos de Deus em filhos de Deus. O Evangelho pega o homem que ama o pecado, que odeia a Deus, e faz com que ele passe a odiar o pecado e amar a Deus.
O Evangelho pega o homem que pertence ao reino das trevas e o transporta para o reino da luz do Filho de Deus. O Evangelho pega o homem que está caminhando para o inferno e faz com que ele passe a ser o herdeiro dos céus. O Evangelho é poderoso. O Evangelho causa essas transformações. Somente o Evangelho pode causar essas transformações. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer no que diz a palavra de Deus, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é muito mais poderoso do que os enganos de Satanás. O Evangelho é mais poderoso do que as mentiras, do que as ideologias de Satanás. O Evangelho é o poder de Deus. Não existe nenhum homem que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Não existe nenhum coração tão duro que não possa ser esmagado pelo poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso para alcançar até mesmo o pior dos pecadores. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Então, sempre que o Evangelho for pregado, na dependência do Espírito Santo, nós vamos contemplar a salvação. Nós vamos contemplar pecadores arrependidos e crentes no Senhor Jesus. Sempre que esse Evangelho for pregado, com fidelidade, na dependência do Espírito Santo, homens se converterão a Jesus Cristo e serão salvos para a glória de Deus. Então, esta é a primeira conversão registrada aqui por Lucas na primeira viagem missionária. Irmãos, a conversão do governador Sérgio Paulo é o selo de aprovação do Espírito Santo para o projeto missionário da igreja de Antioquia. É o Espírito Santo dizendo aos cristãos e às igrejas de todas as eras, de todos os tempos, que missões deve ser a nossa prioridade. É o Espírito Santo alcançando aquele pobre governador, salvando ele e mostrando para nós que não existe nada mais importante do que missões. Não existe nada mais urgente, mas que a nossa tarefa número 1 é fazer o possível e até o impossível para que o Evangelho alcance todos os povos da terra. É o Espírito Santo dizendo também para nós que nós não faremos missões sozinhos, ou com o nosso poder, ou com a nossa sabedoria. É o Espírito Santo mostrando para nós que sempre que a igreja abraçar a obra missionária, sempre que a igreja sair para pregar o Evangelho, Ele estará conosco. É o Espírito Santo nos encorajando a pregarmos o Evangelho. É o Espírito Santo dizendo, se vocês querem fazer missões, o diabo vai se opor, vocês vão sofrer, vocês vão chorar, mas vocês vão ter a alegria de ver pecadores se convertendo a Jesus Cristo. Vocês vão ter a alegria de ver o nome de Jesus sendo conhecido aonde antes não era. Vocês vão ter a alegria de ver o nome de Jesus sendo glorificado onde antes não era glorificado. Vocês vão ter a alegria de participar diretamente do plano de salvação de Deus. Então, é o Espírito Santo nos chamando hoje. O Espírito Santo chamou a igreja de Antioquia, mas Ele está nos chamando também. Ele está chamando cada um dos cristãos desse mundo. Ele está chamando todas as igrejas desse mundo a pregar o Evangelho de Cristo a todos os povos. E assim como a igreja de Antioquia,
nós possamos ouvir e obedecer à voz do próprio Deus. Amém, irmãos? Nós encerramos aqui. E eu oro para que o Espírito Santo tenha falado conosco e que a gente entenda, que a gente desperte para a verdade de que realmente não existe nada mais importante para ser realizado pela igreja do que missões.